Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje estamos falando sobre a dificuldade para engravidar. Você sabe quais são os fatores que dificultam a gravidez? Sabe que existe tratamento e outros meios? Comigo aqui nos estúdios o ginecologista Dr. José Eduardo Silveira. Dr. José Eduardo, a gente sabe que a endometriose é hoje o grande vilão da gravidez. Tem tratamento para endometriose? É um tratamento fácil? É cirúrgico? Como é que é feito? Tem tratamento e basicamente, Paulo, vamos ao início então do diagnóstico. Como é que se diagnostica a endometriose? Seria você que tem as menstruações dolorosas, dificuldade para engravidar ou não, às vezes você tem aquela dor pélvica que perto da menstruação começa a doer, a barriga inchar, e quando vem a sua menstruação piora ainda mais essa dor. Você pode estar candidata à endometriose. Existe tratamento, o tratamento vai depender se você quer ou não engravidar. Se você não quer engravidar, Paulo, aí você teria que tomar uma pílula anticoncepcional para regularizar os seus hormônios, porque a gente sabe que com isso freia um pouco a endometriose. E se você quer engravidar, engravide urgentemente, porque a própria gravidez você fica 9 meses sem menstruar, então evidentemente a sua progesterona fica alta, você bloqueia o hormônio estrogênio, que é o adubo para essa doença, então você deixa essa endometriose em stand-by quando você engravida. Há quem diga que até cure, mas eu não acredito, eu acredito que você tira muito a força dela com uma gravidez, Paulo. E por que a endometriose, o que é a endometriose, antes de falar? A endometriose é o tecido de menstruação dentro do útero, é a caminha do seu bebê, que quando você não engravida, ela sai pela vagina com o nome de menstruação, porque o útero contrai, em algumas pacientes há um refluxo pelas trompas e cai lá dentro da sua barriga. Com isso inflama e irrita. E por que ela leva à infertilidade? Porque ela leva o seu organismo a fazer vários anticorpos, porque aquele sangue não era para estar lá dentro. E esses anticorpos tentam limpar aquele sangue. Mas também, quando o espermatozoide cai na vagina, que vai subir, aqueles anticorpos falam, opa, esse aqui também não é daqui, é not self. Matam o espermatozoide. Num caso mais tardio, Paulo, isso aí inflama tudo. Leva a cistos, inflamações, aderências e obstruções nas trompas. E então, num caso mais tardio, ela evita a gravidez por uma obstrução da trompa, não deixando então o espermatozoide, que é a célula germinativa do homem, juntar com o óvulo, que é a célula germinativa da mulher, que eles se encontram na extremidade distal da trompa. E depois demora 5 dias para ir até o útero e se implantar. A esse processo a gente dá o nome de nidação. Bom, o Dr. Zé Eduardo é uma das maiores autoridades em esterilidade e fertilização in vitro, foi o pioneiro aqui no nosso estado. E eu te pergunto, quando a fertilização in vitro está indicada? Paulo, as situações mais importantes e mais práticas seria quando a trompa está entupida pela endometriose ou por uma doença, por exemplo, ela tinha uma inflamação nas trompas e tirou as trompas, então o espermatozoide não tem jeito de se encontrar com o óvulo, aí está indicada a fertilização. Ou então, Paulo, quando o número de espermatozoides do marido for abaixo de 5 milhões por milímetro cúbico. A gente sabe que nesses casos, o coito programado, a gravidez no leito do casal, que é o lugar normal de você conceber um filho, o coito programado, que consiste em você dar os remédios, acompanhar a ovulação e o médico fala para você, tem a relação tal horário, tal dia, esse é o coito programado. Ou a inseminação, né, que não seria pegar o esperma, separar os melhores, dar um Red Bull para eles e colocar eles lá perto da trompa. Então, quando isso é possível, tudo bem, mas em alguns momentos isso não é possível. Então, você recorre à fertilização assistida, que consiste em induzir a ovulação, captar por uma agulha o óvulo dentro do seu ovário. O óvulo fica, para vocês entenderem, imagina o óvulo uma uva itália, o folículo uma uva itália. O óvulo seria a semente da uva itália, Paulo. Então, vai com uma agulhinha, fura a uva itália, capta a semente, o marido na outra sala, por masturbação, colhe o esperma, e então a bióloga pega o espermatozoide, separa os melhores, coloca dentro daquele óvulo. É uma técnica moderna chamada ICSI, que é a Intracitoplasmatic Sperm Injection, ou seja, para não complicar, é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide do seu marido dentro do óvulo. Há fecundação naquele momento, no terceiro dia, pega aquele embrião e não tem um embrião dando tchauzinho, não. É um emaranhado de células
Imagina uma bolinha de futebol com vários gominhos dentro. É isso que aparece. No terceiro dia, então, faz a transferência disso para dentro do seu útero. Lembrando que, nos casos de doenças, Paulo, ligadas ao sexo, dá para você pegar fazer uma biópsia em um blastômedo desse, ver o sexo, ver se é perfeito, ver se não tem nenhuma doença e você então colocar um nenê sadio dentro do útero materno e daí 9 meses você está com o seu amado filho nos braços. Que maravilha! Como a medicina evolui, né, doutor Zé Eduardo? Muito. Fiquei lendo esses dias uma matéria que falava de transplante de útero. É verdade? É verdade, Paulo. Foi a coqueluche desse congresso americano agora, desse último, dia 16 ao dia 25. Aliás, dia 16 ao dia 23, porque dia 25 foi o dia que eu cheguei aqui, só de viagem são 20 horas de voo. Então, na verdade, é a coqueluche. Existe sim. Se você que perdeu o seu útero por mioma ou por um problema de um início de um câncer no útero, ou por um outro fator, às vezes um outro fator, uma hemorragia, Paulo, um processo infeccioso, hoje há uma luz no túnel, que nós podemos pegar o útero de uma mulher que tenha morrido, uma jovem que tenha morrido num acidente, e que seja desprendida e doe este órgão, já existe a possibilidade de nós pegarmos esse útero e transplantarmos para você gestar e ter o seu tão sonhado filho, Paulo. É uma realidade, foi apresentado isso no Congresso americano. Já tem algum caso no mundo? Tem casos de transplantes, tudo que estão indo. É bem verdade, Paulo, que precisa de drogas imunossupressoras, perfeito? Então, a tendência atual seria fazer o transplante, entrar com essas drogas, ela conceber o filho, nascer, aí depois retira-se o útero. Porque senão ela vai precisar de ficar tomando essas drogas a vida inteira e não é pelo menos faz com que ela se sinta mãe, é uma possibilidade a mais. É uma possibilidade a mais. Lembrando que você pode também, isso é uma coisa que nós fazemos aqui já corriqueiramente, nós podemos pegar o óvulo seu, juntar com o esperma do seu marido, em você que eu estou dizendo, que não tenha útero, que tenha perdido o útero, e transplantar esse embrião para parentes de primeiro e segundo grau. O que é parente de primeiro e segundo grau? Mãe e irmãs. Perfeito? Utiliza o útero delas. É isso, eu utilizo o útero da mãe e irmã. Seria barriga de aluguel que falam? Não de aluguel, porque é uma doação. É uma doação e no Brasil, pela resolução 1957 do Conselho Regional de Medicina do ano de 2010, Paulo, não pode ter fins lucrativos. Então, nós tiramos esse nome de barriga de aluguel. Isso aí mostra mercantilismo, né? Isso é feio. Passou a se chamar cessão temporária do útero. Tá. Então, essa cessão temporária do útero tem que ser de parentes de primeiro grau, quer dizer, irmãs e mãe. Agora, me perguntaram, pode ser minha cunhada? Pode ser minha sogra? Aí eu brinquei com ela, não, isso aí não aparece. Aí não pode, mas podemos entrar com uma solicitação no Conselho Regional de Medicina, Paulo, e eles têm liberado isso aí, mas precisa de um pouquinho de burocracia para que isso ocorra. É isso, eu acho que foi muito bem explicado. Você que tem dificuldade, se continuar com essa dificuldade, procure um especialista, e nós temos ótimos especialistas aqui. Doutor Zé Eduardo, eu quero agradecer a sua presença e lhe convidar para que nós possamos fazer um programa sobre o abortamento, que muitas mães e pessoas têm dúvida e a gente quer tirar todas essas dúvidas aqui. Podemos? Podemos, Paulo. Isso é importante, porque uma coisa é você engravidar, outra coisa é que você corre o risco de abortar, né? Sim. Então vamos falar, é um assunto muito palpitante, é um prazer estar aqui e tentar esclarecer para você que está nos assistindo. Olha aí, que maravilha. Se você tem críticas, sugestões de outros temas, tudo aí na telinha. Carta, e-mail, telefone, site do programa, basta acessar. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Hoje, quarta-feira, novena da Perpétuo Socorro. Daqui a pouco estou aí com vocês. Esses dias fui às 22, o pessoal me cobrou porque eu não fui das 23. Ora, eu vou numa e aí cada dia eu vou num horário, porque é o horário que eu consigo chegar. Mas estarei daqui a pouco aí reabastecendo a minha fé. E você vá ao seu templo, à sua igreja, não é a placa que salva ninguém, mas sim os seus atos e ações enquanto cristão. Reflexão do dia de hoje: abre as portas do seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus agir. Não importa do que é o mundo, o importante são os seus sonhos. Não importa o que você é, o importante é o que você quer ser. Não
importa onde você está, o importante é para onde você quer ir. Não importa o porquê, o importante é o querer. Não importa as suas mágoas, o importante mesmo são suas alegrias. Às vezes, tudo pode dar errado, mas você pode ser surpreendido com coisas maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Deus sempre faz coisas incríveis e nem sempre somos capazes de compreender. Lembre-se de quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. E quando você pensar que não irá mais suportar, Deus te levanta e te faz recomeçar. Faça isso hoje, agora. Recomece, levanta daí. Um dia maravilhoso para vocês. Façam essa mudança a partir de agora. O almoço será saboroso, a tarde repleta de alegrias e a noite para lá de maravilhosa. Fiquem com os anjos de Deus. Até amanhã.